Fala, leitores da Bíblia, muito bom dia, muito bom ano novo para todos nós. Estamos começando hoje nosso plano de leitura diária de 2023 com o objetivo de lermos a Bíblia inteira neste ano. Como eu já informei no vídeo de apresentação desse plano, nós teremos vídeos aqui de segunda a sábado e no domingo será o nosso dia de descanso desse plano, embora tenhamos muitas outras atividades vinculadas à palavra de Deus, na escola bíblica, no culto ao Senhor, né? Então, de segunda a sábado serão vídeos gravados, então, muito possivelmente, todos os dias eu terei gravado antecipadamente, né, para que o vídeo chegue no dia certo, no horário certo, né? Então, hoje, que é a primeira segunda-feira do ano, dia 2 de janeiro, para vocês, nós vamos começar a leitura bíblica, tá bom? Mas antes de tudo, vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre esse nosso plano, essa nossa empreitada. Vamos orar. Senhor Deus, estamos humildemente buscando, Pai, a Tua bênção sobre esse nosso plano de lermos a Bíblia inteira neste ano. Sabemos que esta é a Tua vontade para todos os Teus filhos, que conheçam a Tua palavra, que manejem bem a Tua palavra e que este, Senhor, seja um tempo oportuno para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual e que em tudo, Senhor, o Teu nome seja honrado e glorificado. Pai, nos ajuda a cada dia a perseverar, a manter o foco, a enfrentar, ó Deus, os dilemas da vida, mas sem deixar de priorizar aquilo que é mais importante, porque não só de pão vive o homem, como diz a Tua palavra, mas de toda palavra que procede da Tua boca, Senhor. Nosso principal alimento diário deve ser e é a Tua palavra. Então nos ajuda, Senhor, nos abençoa, abençoa a mim e a cada um daqueles que se unirão comigo nessa jornada. Que sobre nós todos esteja a Tua bênção, a Tua graça, a Tua paz. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, antes da leitura, ainda uma pausa aqui para tomar uma água, né? Antes da leitura, peço que você se inscreva no canal, ative as suas notificações, já deixe a sua curtida, deixe o seu comentário também, ou antes ou depois da leitura, a respeito de algum ponto que você tenha, que você queira destacar do trecho que foi lido, tá bom? Então fique bem à vontade aí para a gente poder interagir pelos comentários, tá? Olhando aqui para a nossa planilha de leitura, o dia primeiro de leitura é este, nós temos para ler hoje Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, o Salmo 1 e o capítulo 1 do livro de Mateus. Então vamos, sem demora, iniciar aqui a nossa leitura bíblica a partir de Gênesis capítulo 1. Leremos o capítulo 1 e o capítulo 2. Capítulo 1 de Gênesis e o 2 também vai descrever a criação do universo e a criação dos seres humanos. Vamos ler então Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face ou sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou à porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva,
ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim, Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, até aqui foi a leitura do primeiro capítulo de Gênesis. Nós temos aqui uma narrativa bem resumida de quando Deus criou todas as coisas. No princípio, Deus criou todas as coisas. A Bíblia não tem a intenção de provar a existência de Deus, mas parte do princípio da existência de Deus. Nós vemos aqui uma descrição literal, né, de dias literais e tudo acontecendo dentro, certamente, de um período de 24 horas cada um destes dias, né? Ao contrário da teoria que diz que cada dia desses equivalem a eras, a milhares de anos ou milhões de anos. Não creio que essa seja uma teoria pertinente, razoável. Então, nós temos aqui a descrição de cada um dos dias, e no sexto dia, o dia em que a vida animal é estabelecida na terra e também a vida humana. Deus criou o ser humano, homem e mulher, conforme a imagem e semelhança de Deus. Tá?
Aqui no início do capítulo 2, nós vemos a descrição do sétimo dia. Vamos ler então Gênesis capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então, nós vemos aqui que o sétimo dia foi um dia em que Deus cessou a sua atividade criadora, né? Ele descansou dessa atividade criadora e assim ele abençoou o sétimo dia para ser um dia de descanso, um dia de regozijo, um dia em que ficaria para o homem o dever de descansar e de cultivar neste dia a comunhão com o seu Criador. Bom, até aqui então a descrição dos 7 primeiros dias, da primeira semana. O que nós temos a partir do versículo 4 até o final do capítulo 2 é a formação do homem e da mulher, ou seja, é um zoom dentro daquele sexto dia em que o homem foi criado e a mulher foi criada também. Então nós vamos ler a partir aqui do versículo 4 de Gênesis 2. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, e ele é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam.
Então até aqui a leitura do capítulo 2 de Gênesis, vimos aqui no finalzinho deste capítulo, do versículo 4 até o final, a formação do homem e a formação da mulher, que estiveram, obviamente, dentro do sexto dia da criação. Vemos o homem sendo criado primeiro, tendo o domínio sobre toda a criação, podendo dar nome aos animais, né, o que caracteriza o seu domínio, a sua gerência, a sua liderança sobre toda a criação. E não foi achada dentre os animais nenhuma auxiliadora que fosse semelhante ao homem, né? Na tradução Revista Atualizada, idônea. Idônea, na verdade, é uma tradução para um conceito hebraico de semelhança e de harmonia, de conjunto, né? Aquela ideia de que cada panela tem a sua tampa, essa é a ideia de uma coisa que se encaixa. É o conceito hebraico que nessa tradução Nova Almeida e Atualizada aparece como idôneo, ou melhor, como semelhante, né? Alguém semelhante a ele. E nós vemos aqui, quando Deus forma o homem, forma a partir de uma das costelas de Adão, e quando Adão vê a mulher, Deus traz até ele a mulher criada, ele então se admira, ele a reconhece como alguém semelhante a ele e dá a ela o nome de varoa, quer dizer, ele também tem certa proeminência e liderança sobre ela, não no sentido negativo, como hoje em dia se concebe, né, a figura masculina, não, mas no sentido de alguém que foi posto para cuidar, foi posto para preservar, para cultivar, para proteger, alguém que foi posto para liderar. Essa é a figura do homem quando criado em relação à sua mulher. Então esses foram os 2 primeiros capítulos de Gênesis que nós lemos hoje. Agora a gente vai caminhar para o livro dos Salmos. Leremos o Salmo 1. Salmo 1 faz um contraste entre os justos e os ímpios. Vamos ler com atenção. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este é o Salmo 1 que inaugura o Saltério, um salmo que descreve aqui um contraste, né, entre justos e ímpios, entre homens que desprezam a lei de Deus, desprezam as coisas de Deus, e aqueles que, ao contrário, amam a lei de Deus, meditam na lei de Deus, procuram andar em obediência à lei de Deus. E a diferença, né, no caminhar e no destino de ambos é muito grande, né? Aqui neste salmo nós vemos a descrição da vida do justo como uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, de alegria. E ao contrário, a vida dos ímpios é a vida de alguém que é como uma palha que o vento dispersa, né? E o destino final de ambos também muito diferente. Aqueles que são os ímpios, eles não prevalecerão no dia final, no juízo, mas o Senhor conhece o caminho dos justos enfim, ele habitará com os justos para todo sempre. Então nós temos aqui essa bela descrição. É claro que nós não somos justos no sentido completo desse conceito, ou seja, nós não somos isentos de pecado, mas nós miramos aquele que é perfeito
que é Jesus Cristo, o homem perfeito, o cumpridor perfeito da lei de Deus, e nele nós somos justificados, né? É isso que aprendemos à luz do Novo Testamento, bem como do Antigo, em muitos conceitos. Nós somos justificados através do Filho de Deus, de Jesus Cristo. E agora, para a gente encerrar a leitura de hoje, nós vamos ler Mateus capítulo 1, um capítulo que começa com a genealogia de Jesus, porque Mateus ele tem o interesse, o foco de apresentar Jesus como Filho de Deus, obviamente, apresentar Jesus como sendo divino, mas Mateus busca salientar que esse homem divino ele tem raízes humanas, ele é um ser humano também, perfeito na sua natureza humana. Então ele começa já descrevendo a genealogia de Jesus Cristo e mostrando como na providência de Deus toda a genealogia de Jesus se encaixa perfeitamente, né? É uma genealogia perfeita, porque Jesus veio no tempo perfeito, da plenitude do tempo, segundo o termo do apóstolo Paulo, né? Então nós vamos ler aqui Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então nós temos aqui a descrição genealógica de Mateus. No livro de Lucas, depois a gente vai ver, mais para frente a gente vai ler, nós temos uma outra linha genealógica que se diferencia um pouco desta. Eu tenho uma mensagem sobre a genealogia quando eu comecei a expor o livro de Lucas. Se você tiver interesse em estudar sobre isso, eu recomendo procurar esse sermão sobre Lucas, a parte da genealogia de Jesus. Não me lembro exatamente o capítulo e o versículo. Tá? E aqui nós temos então a descrição do nascimento de Jesus a partir do versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu
para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Bem, nós temos então a descrição do momento em que José toma conhecimento de que Maria estava grávida. Eles estavam apenas noivos, comprometidos um com o outro, mas não tinham ainda coabitado, não tinham tido relações. E ele, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la, interessante, né? Esse cuidado que ele tem para com ela, ele prefere ficar com a culpa do ocorrido e fugir. Mas o anjo do Senhor vem e diz para ele que ele não deveria ter medo, que ele deveria receber a mulher, e que o filho gerado era um filho gerado pelo Espírito Santo. Então, e como cumprimento, né, da profecia, então ele ouve a voz do Senhor e recebe Maria como sua esposa, enfim, a preserva até que se casassem, e assim aconteceu o nascimento de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Até aqui então encerramos a leitura de hoje. Vou fazer aqui a marcação do texto lido. Vou colocar aqui o mês de janeiro, dia 2, ok? E amanhã, se o Senhor permitir, seguiremos com a nossa leitura, né? Bom, vocês devem ter ouvido aqui no som ambiente, né? Uma obra que infelizmente está acontecendo aqui atrás da minha casa. Eu lembro que em 2019 uma das minhas maiores preocupações nas gravações era justamente uma construção de um prédio que ficava ao lado do prédio onde eu morava, e essas coisas devem me perseguir. Então agora que eu estou morando aqui nessa casa, está iniciando uma construção, sei lá do que vai ser aqui. É um terreno enorme que tem aqui atrás, então é possível que tenhamos barulhos, mas eu vou tentar talvez gravar um pouco mais cedo. Vamos ver como as coisas vão fluindo e vão acontecendo. Mas obstáculos aparecem, o que nós precisamos manter é o foco, a perseverança. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia muito abençoado, início de ano muito abençoado, e sigamos juntos. Amanhã estaremos aqui. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.